O problema, e grande parte desse crescimento de carga tributária foi do governo federal, via contribuições. No Brasil tem uma coisa engraçada. Qual é? Normalmente, quando a gente vai discutir como gasta o nosso dinheiro, a gente discute uma coisa que se chama orçamento. Aí, no Brasil, se criou 2 orçamentos, o orçamento fiscal e o orçamento da Seguridade Social. Se vocês me perguntarem, faz algum sentido? Eu acho que não, mas a gente criou isso. O orçamento da Seguridade Social é financiado via contribuição. O orçamento fiscal é financiado via imposto. Logo, eu tenho um imposto sobre lucro, imposto de renda sobre pessoa jurídica e tenho uma contribuição social sobre lucro líquido. A base de incidência é a mesma, mas são 2 coisas diferentes. Faz sentido? Eu acho que não faz sentido nenhum, mas se quis assim, se quis dar segurança para o gasto social. A questão toda é que, assim, mesmo tendo dado essa segurança, tem o orçamento da Seguridade Social, o gasto social cresceu tanto que esse orçamento hoje é deficitário e o governo tem que tirar recursos livres de impostos para pagar alguns benefícios sociais. E, mesmo assim, no Brasil, a gente fez outra coisa engraçada. Quando você cria uma contribuição, qual é a diferença de contribuição e imposto? Bom, eu sei que um começa com I e outro começa com C. Mas, além disso, imposto é livre. Quando eu arrecado, eu posso gastar com qualquer coisa. Contribuição tem uma finalidade específica. Para eu ter uma contribuição que se chama CID, que é sobre o preço da gasolina. Quando o governo arrecada, ele só pode gastar aquele dinheiro com recuperação de estrada. Só que, eu não sei se por maldade ou por falha, quando a gente criou a legislação de contribuição, falou o seguinte: essa receita tem que ser gasta com uma finalidade específica, mas não é obrigado a gastar. Logo, o que é que o governo fez? O governo criou várias contribuições ao longo dos anos, arrecadava o dinheiro e não gastava. Então, eu tenho um excesso de dinheiro para universalizar telecomunicação, para baratear acesso à internet. Eu tenho dinheiro, muito dinheiro, para recuperar a estrada, só que falta dinheiro para essas atividades. Por quê? Porque o governo arrecada e não gasta. Faz superávit primário com isso. E por que o governo quis criar uma contribuição que ele não ia gastar? Porque a contribuição ele não tem que dividir com o Estado e município, o imposto ele tem. Então, a gente criou um sistema complexo para burlar, para eu, governo federal, não dividir com o Estado e o município, eu crio um imposto que chamo de contribuição, que incide na mesma base de um imposto que não existe. Coisa pior. Qual é a coisa pior? Quando você fala assim, já que você está arrecadando determinadas contribuições e não está gastando com a finalidade específica, por que então a gente não faz uma revisão dessas vinculações? Ninguém quis fazer revisão de vinculação. Aí a gente criou uma coisa temporária que se chama DRU, Desvinculação da Receita da União, que é temporário, que a gente criou em 94. E agora quer renovar por 8 anos. E os estados não tiveram isso, só que agora os estados notaram, espera aí, se o governo federal tem isso, por que eu não tenho também uma desvinculação de receita estadual? E agora os estados querem a mesma coisa, eles não querem discutir desvinculação de gasto em relação à receita, mas eles querem discutir um DRU estadual. Então, assim, esse tipo de coisa torna um debate... Vai ser DRE. E aí, quer dizer, a gente fala, bom, a gente está numa crise fiscal, você mostrou o retrato, mostrou que... Agora eu quero saber por que aconteceu esse crescimento do gasto. Isso aqui foi o setor público no Brasil, que se tornou gigante. Eu tenho um número excessivo de ministério, muita gente lá nos ministérios tomando banho de sol, lá no último andar do ministério. Não é isso. Quando a gente olha a história de vários países, os países que mais tributam e os países que gastam mais como proporção do PIB, são países que têm rede de assistência social maior. E o Brasil não é diferente. Isso aqui é 91, 2014, o crescimento em pontos do PIB. O Brasil gastava 10,8% do PIB em 91, 2014, 18 pontos do PIB. Você teve um crescimento de 7,4% do PIB. 71% desse crescimento está nessas 4 linhas aqui. INSS era 3,3% do PIB em 91, foi para 7% do PIB em 2014. Isso agora, no final desse ano, a projeção oficial é que vai para 8%. LOAS era 0 em 91, 0,7% do PIB em 2014. E LOAS é o quê? Um salário mínimo para deficiente e pessoas idosas que moram em famílias pobres. Seguro-desemprego, abono salarial, era 0,5 ponto do PIB, lá no início dos anos 90. Hoje, em 2014, foi 1% do PIB, agora caiu um pouquinho.
por um truque que o governo fez, depois eu explico. Bolsa Família não existia, era zero, e aqui meio ponto do PIB. Se eu somo essas 4 contas aqui, eu consigo explicar 71% desse crescimento. Se, além disso, eu coloco a aposentadoria do servidor público, gasto com o pessoal era 3,7% e passou para 3,9%, mas em 95 era quase 5 pontos do PIB. Grande parte desse crescimento do gasto com o pessoal foi até meados da década de 90, com inativos. O governo federal gastava com funcionários aposentados 1% do PIB, hoje gasta 2%. Se eu pego a conta de funcionários públicos federais aposentados e somo essas 4 linhas, eu consigo explicar 85% do crescimento da despesa em relação à PIB. Então, infelizmente, eu gostaria muito de falar para vocês, eu deixo muito político amigo meu decepcionado, quando eu falo, eu adoraria falar que o problema é o número de ministérios. A gente tem muito ministério? Tem. Dá para reduzir? Dá. Resolve a questão fiscal? Não, não resolve. Porque grande parte do problema fiscal, do crescimento do gasto, está aqui, e não no número de ministérios.